Saudações, amigo, Emir Orquidófila, veio mais um vídeo aqui do Orquidário Coop. Gente, que tipo de adubação vocês utilizam nas suas orquídeas? Vou mostrar para vocês o que eu faço, o que eu estou testando e está dando muitos resultados. Quer saber mais? Assista até o final, você vai se surpreender com produtos que a gente tem em casa, super simples. Eu peço para deixar o like, se inscreva no canal e ative o sininho, assim você sempre vai receber em primeira mão conteúdos aqui do Orquidário Coop. E também ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas que também gostam de orquídeas, como vocês. Quem não gosta de ver um orquidário, a sua coleção cheia de flores? Então, mas para isso a gente tem que imitar o máximo possível, na melhor perfeição, o ambiente natural. E é claro que num ambiente mais controlado, como é um orquidário, a gente precisa dar aquela comidinha, aquele passo extra para que a gente tenha um ótimo resultado aqui na coleção ou na produção de orquídeas. Vou mostrar para vocês como é que eu faço um incrível adubo só com coisas que a gente tem em casa. Não precisa comprar coisas mirabolantes, investir altos valores na compra de adubos que a gente vê aí pela internet e que normalmente não tem grandes resultados. Inclusive, já comprei e houve morte de orquídea, então fica a dica, tem que tomar muito cuidado com o tipo de adubo que você vai utilizar. Peguei o meu liquidificador aqui, vou utilizar uma fatia, um slice de batata, batata branca, pode ser batata inglesa, batata doce também. O importante é o amido e a casca da batata. Quem nunca deixou uma batata esquecida lá no fundo da geladeira e quando foi ver, foi limpar a geladeira ou foi pegar um outro item, estava com pequenos brotinhos na casca. Quem não fez isso, né? Então a casca possui todos os elementos para a produção de qualquer etapa da planta. Pode ser um enraizamento, pode ser a produção de brotinhos, uma nova espécie, um novo indivíduo. Então, além do amido, que é uma parte energética importante, eu vou utilizar a casca da batata. Na casca da batata tem todos esses elementos. Então, ó, gente, adicionado ao adubo. Cebola. Quem gosta de cebola aí? A cebola tem propriedades enraizadoras e também ela repele alguns tipos de inseto. Então, passa um pequeno pedacinho de uma cebola para colocar no nosso adubo. Vai ter um adubo enraizador e também um adubo para crescimento vegetativo. E vocês perceberam que eu elenquei algumas características, algumas propriedades da batata e da cebola. E os insos que aparecem e insistem em nos infernizar no nosso ambiente, tanto em orquídeas, qualquer tipo de horta, propriamente no gramado, aqueles insos chatinhos que deixam o gramado feio. E quando a gente vai fazer a manutenção, o corte do gramado, por exemplo, de uma grama, pode ser esmeralda, pode ser catarina, sempre quem aparece primeiro depois do corte? Os insos. Os insos têm uma capacidade de crescimento mais rápido, porque a intenção deles é se proliferar. Então eles focam em crescimento rápido, crescimento vegetativo, florescimento, para começar a se alastrar pelo ambiente. Questão de evolução. Eis aqui um bem chatinho. Essa margaridinha aqui, ó, está presente em muitos vasos aqui das minhas orquídeas terrestres, cymbidium, sobralha, sempre aparece isso aqui. E a gente sabe que insos querem se proliferar. Ó, a margaridinha, ó, esse tipo de inso que eu comento com vocês. Ó. Rápido crescimento. Então quer dizer que com um crescimento rápido deve ter hormônio de crescimento. Vamos para o nosso adubo, hormônio de crescimento natural. Então, ao invés de pegar esse inso e jogar fora, pegue algumas porções e ó, coloca no seu suco nutritivo, no seu adubo natural, caseiro, barato, fácil. E vai ter bons resultados. Falando em inso chato, o que me dizer desse aqui? A famosa tiririca, gente. Isso aqui é o inferno. Ó. Ela forma pequenos rizomas, ó, e vai se proliferando. Tem venenos peritróides bastante fortes, inclusive tem aqueles famosos mata-mato, que mata tudo mesmo, né?
Mas se você tem algumas em casa, aproveite. Olha só. O que eu faço? Tem essa estrutura aqui, ó, mais grossa, onde tem todos os elementos do inso. Crescimento rápido, hormônios de crescimento. Vamos tirar aqui a folha, ó. A gente destaca a folha e mantém só essa estrutura aqui, ó. Porque a folha tem poucos elementos, mas essa estrutura aqui, ó, a parte de raízes, a parte de caule, está cheio de elementos de crescimento. Ou seja, hormônio de crescimento, hormônio de enraizamento. Então, mais um elemento para a gente colocar no nosso adubo caseiro. Já utilizei a margaridinha e a famosa tiririca como produto do nosso adubo. E esse aqui, o famoso trevinho de inverno. Isso aqui é um inferno, ele começa a se proliferar, tanto em vaso como no chão. Esse aqui, ó, ele precisa de uma temperatura abaixo de 18 graus no solo para começar a liberar as batatinhas, acordar as batatinhas. Então por isso que a gente chama de inso de inverno. Começou a aumentar a temperatura, temperaturas acima de 18, 20 graus, a gente começa a perceber o desaparecimento desse inso. Mas como falei, todo inso tem na sua estrutura bastante hormônio de crescimento. Ele quer explodir no local. Então vamos utilizar como uma matéria-prima, uma base, mais uma base do nosso adubo caseiro e barato. Trevinho, caule de tiririca, raiz de tiririca, tudo aqui. Sobrou mais uma margaridinha, vai pra cá. Quantas vezes a gente já olhou na internet vários faça você mesmo, por exemplo, para repelente de mosquito, repelente de mosca. Tem incenso de cravo, velas de cravo, de canela. Então, vamos para cá. Eu tenho aqui um pequeno punhado de cravo da Índia. Aqui, ó, pequeno punhadinho, ó. Vem para cá, ó. Ele vai perfumar e vai dar características de repelência de insetos. Cochonilha, tentecoles, aquela vaquinha, aquele percevejo bem amarelinho que come a flor das orquídeas. Vamos colocar esse cravinho para ajudar na repulsão, na repelência dela. Assim como a canela. A canela, um pouquinho só, umas 2 colherzinhas de chá. A canela é um cicatrizante natural, então qualquer dano que você vai ter nas suas orquídeas, ela vai agir como um apaziguador daquele dano mecânico que provavelmente a tua orquídea recebeu. Daqui a pouco ventou, daqui a pouco caiu o vaso no chão, certamente houve uma quebra de um ou outro bulbo. Então a canela também vai ajudar na cicatrização e vai impedir que a podridão, alguns vírus cheguem nessa orquídea que sofreu esse dano. Então, gente, olha só, rápido, fácil e barato. Cebola, enraizador e repelente. Batata, crescimento vegetativo, enraizador também. Insus, crescimento enlouquecedor, muito hormônio de crescimento aqui. Canela e cravo, repelente. Temos aqui então um incrível adubo natural para as suas orquídeas. Mas pessoal, qual a diferença entre veneno e remédio? É a concentração da dose. Se você vai utilizar muito desse suco que eu vou fazer agora em uma pouca quantidade de água e você aplicar, por exemplo, num ambiente que tem sol, a ação química do sol com esses ingredientes pode levar o quê? A queimaduras, tanto das folhas como das raízes das orquídeas. Então sempre procure fazer a adubação em um ambiente mais ameno, com um pouco sol direto. Então evite aplicar esse tipo de adubação, qualquer tipo de adubação, no momento mais quente do dia, entre 10 da manhã e 4 horas da tarde. E o ideal é sempre após as 5 horas da tarde, tem pouco sol, a temperatura já está mais amena, isso vai evitar que o sol, com a sua parte química, atue junto com esse adubo, o que pode causar queimaduras em toda a estrutura da planta, nas folhas, nos pseudobulbos e nas raízes. Então, como eu falei, a diferença de veneno e remédio é a concentração. Então, após fazer esse produto, eu vou aplicar aqui, ó, fazer a aspersão com esse outro aqui, ó. Vou colocar 90% água e um pouquinho, 10% desse suquinho.
Então vai sair um incrível adubo natural, só com elementos que a gente ia botar fora, elementos que a gente tem na nossa cozinha, elementos naturais que vai favorecer as orquídeas. Então vamos fazer a aspersão desse incrível produto. Eu estou testando, está dando resultado, então por isso que eu vim aqui mostrar para vocês. Está gostando do vídeo até agora? Deixe o like, curta, compartilhe e ative o sininho para receber sempre em primeira mão conteúdos aqui do Orquidário Coop. Vamos fazer a aspersão? Vamos comigo! Bom pessoal, já fiz o meu produtinho aqui, ó, e vamos aplicar, ó, gente. Fazer uma aspersão rápida aqui, ó. As orquídeas estão protegidas pelo sombrite de 80% que estão aqui em cima, então não tem problema que tem sol, ó. E faça uma aspersão perfeita aqui no seu orquidário, tanto para orquídeas em vaso, como para os toquinhos aqui, ó, gente, ó. Muitas orquídeas aqui, eu tenho muitas micro-orquídeas. Tenho aqui o meu painel com várias orquídeas, ó. Então a gente faz uma rápida aspersão. Pode colocar também nas folhas, que como tem elementos que fazem a repelência, isso vai garantir uma proteção a mais para as orquídeas. Então estamos adubando com hormônio de crescimento, com enraizador, a água natural para hidratar o vegetal. E olha só o resultado que vai ficar. Bem interessante. E você tem dúvida se está dando certo ou não? Então verifique aqui o meu enraizamento dos meus painéis, ó, gente. Olha que bonito, ó. Um grande enraizamento, rápido enraizamento. Todas as orquídeas, ó. Olha que perfeição, ó. Então, né? Tudo isso aqui é resultado desse adubo que eu acabei de mostrar para vocês, ó, gente. Não coloco nenhum outro tipo de adubo, só esses adubos naturais que a gente tem em casa, com uma baixa concentração, porque nós não queremos que ocorra qualquer tipo de dano no vegetal. E percebam o enraizamento, gente. Um alto enraizamento, raízes grandes, saudáveis. Isso aqui, ó, tem pouco mais de 2 meses, gente. Olha como já enraizou. E também, o que eu percebi, favorece a aparição de muito broto aparecendo, como nesse bulbofilo aqui, ó. Vários brotinhos aqui saindo, ó. Muito interessante. E aqui o enraizamento continua. Todas as orquídeas estão com um grande enraizamento. E olha só o brotinho bonito, ó. Então, gente, por enquanto está aprovado esse meu adubo natural, caseiro e muito barato. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo de hoje. Aproveite, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho. E olha só o resultado desse adubo mágico que eu fui testando, foi dando certo e eu trouxe hoje para vocês, ó. Percebam o grande enraizamento desse adubo caseiro, natural e barato. Até o próximo vídeo, aqui do Orquidário Coop.